E a segunda pergunta, irmã, que a senhora fez, o que é a mensagem de uma só pessoa, né? E mensagem de João, certo? O que é a mensagem de João? Bom, irmã, para começar, né? João não é um mensageiro. Nós não temos um mensageiro chamado João, por isso João não tem uma mensagem. Já é algo bem simples de se detectar, né? A gente pode agora buscar aqui aquele desenho da pirâmide, onde nós vamos nos deparar com o Novo Testamento. E ali nós vamos ver, na primeira era, Paulo, na segunda era, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, ou seja, 7 mensageiros. E nós não encontramos um mensageiro chamado João. Portanto, não existe mensagem de João. Mas claro que eu sei o que a senhora quer perguntar, porque houve-se, e eu já fui participante disto, né, uma errônea interpretação de Apocalipse 10, 8 a 11, quando João, na visão, ele vê o anjo forte descendo do céu, colocando um pé na terra e sobre o mar, e ele está ali escrevendo o que ele está vendo na visão, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Né? E fui ao anjo e disse-lhe: Dá-me o livrinho. Né? E ele disse: Come, toma-o e come, né? E na sua boca será doce como mel, né? Mas no seu ventre será amargo. Então ele foi, comeu o livrinho, e aí diz no final, né? Importa que profetizes outra vez a povos, nações, línguas e reis. Então, irmã, isso hoje é mal interpretado pelo povo da mensagem, né? E confesso que eu também preguei erradamente por muitos anos. Por quê? Porque a gente. É aquilo que eu falei no primeiro áudio para a senhora. Como as pessoas não têm a revelação de que o irmão Brana é noiva, que tendo-o como um profeta enviado à noiva, parece que ele está à parte da noiva. Então, quando se escuta ou se lê na mensagem que João representa a noiva, claro, nós vamos pensar que João não representa William Branham. Por quê? Porque já colocaram no nosso DNA, quando a gente surgiu, quando a gente primeiramente creu na mensagem, que William Branham não é da noiva. Então, quando a gente ouve assim, João representa a noiva, então João representa um grupo de pessoas ou uma outra pessoa que representa a noiva, porque William Branham não é noiva. E isso é exatamente incorreto, irmão. Incorreto, porque João representa Brana. João representou Brana nessa visão. Por quê? Porque encontramos isso na mensagem? Encontramos isso na mensagem. Veja, a festa das trombetas, numa antiga tradução, que é a que eu tenho, parágrafo 124, o irmão Branham diz que quando João, ou quando o sétimo anjo, viu o anjo forte descendo do céu, ele comeu o livrinho. Ou seja, quando o sétimo anjo viu o anjo forte descendo do céu, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, brecha 41. Ele viu o anjo forte descendo do céu, ele comeu o livrinho, certo? Né? A mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o irmão Brando também fala, né? Por isso que o profeta teve que comer o livrinho, para refletir a palavra para essa era. Ou seja, já era no tempo do irmão Brana. E uma palavra muito mais forte, esclarecedora, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, quando o irmão Brana diz: Ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo. Ou seja, se a irmã não recorda desta escritura, está em Ezequiel capítulo 2, né, do versículo 8 em diante, e vai entrar no capítulo 3. E lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, é o mesmo cenário de Apocalipse 10, como se fosse uma sombra, porque o Velho Testamento é uma sombra da realidade que é o Novo Testamento. O que aconteceu? Deus chamou Ezequiel filho do homem, diz: filho do homem, come o rolo. E ele foi e comeu o rolo.
e na boca o rolo era doce, e no ventre o rolo era amargo, exatamente como Apocalipse 10. Ou seja, irmão Brana, voltando à mensagem, 319, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, e até o 320. Ao profeta do Velho Testamento, Deus disse: come o rolo. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse: come o livrinho. Agora, minha irmã, agora nós vemos aqui que no Novo Testamento nós só temos dois profetas. Nós temos 5 mensageiros, né? E 2 profetas. São 5 pães e 2 peixinhos, né? 2 profetas. Nós temos o profeta Paulo, né? A quem veio a coluna de fogo na era primitiva. E quando a coluna de fogo veio ao profeta, a noiva era perfeita. Quando a coluna de fogo está no meio da igreja, a noiva, a igreja é perfeita porque o perfeito está no nosso meio. Por isso o irmão Brana viu naquela visão que ele fala em várias mensagens, mas eu salientaria para a senhora a mensagem A Obra-Prima, quando o irmão Brana começa a contar sobre a visão das noivas, quando ele viu aquelas noivas passarem. Ele viu a primeira noiva, ela era perfeita, ela era linda, ela tinha seus cabelos compridos, aquelas mulheres tinham seus cabelos compridos, bem vestidas, a música que estava tocando era uma música cristã. Aquilo era lindo e perfeito. A primeira era da igreja. Depois que aquela noiva passou, vieram as denominações. Foram as organizações que surgiram após aquilo. Porque a noiva, ela morreu. Ela foi morta, ela foi perseguida, ela foi colocada para debaixo do solo, sob a perseguição romana. Então ela desapareceu. Aí o que vieram? Vieram as denominações, a igreja da Ásia, a igreja da Europa. Eram sempre um bando de demônios, mulheres mal vestidas, né? Uma música que não era uma música cristã, né? Não era perfeita, mas todavia era a igreja, mas não era perfeita, né? Eu quero unir isso, irmã, com Zacarias 14, 6 e 7, quando o irmão Brana diz, ou melhor dizendo, quando a Bíblia diz que haveria luz no entardecer. Haveria luz no entardecer, né? Seria um dia que não poderia se chamar de dia nem de noite. Seria um dia nublado, um dia meio obscuro, que não se poderia enxergar muito bem, não se poderia dizer é dia, é noite, não está nublado. Eles simplesmente tinham luz para se unir às denominações. Por quê? Porque a coluna de fogo não estava no meio da igreja. Entende? A coluna de fogo estava na primeira era, quando ela desceu e quando ela manifestou a Paulo e o inspirou a escrever os livros do Velho Testamento, as cartas de Paulo, não foram escritas por ele, foram escritas pela coluna de fogo. Eu quero que a senhora entenda o que eu estou dizendo, porque é a inspiração que vem ao homem. O evangelho que Paulo pregava não era um evangelho dele, do homem Paulo, mas do Senhor Jesus Cristo. Eram mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele disse: se eu mesmo pregar uma coisa diferente do que primeiramente preguei, porque o que eu primeiramente preguei foi o que ele me orientou a falar. E se eu vir e mudar esse discurso, seja anátema. Creia no que eu disse primeiro. Entende? Porque não era ele falando, era mandamento do Senhor Jesus. Mas depois disso a coluna de fogo não apareceu mais. Foi um dia nublado. Simplesmente organizações vieram passando e o irmão Brana tendo aquela visão e ele chorou quando ele viu a igreja americana, né, que era um bando de mulheres nuas, e ele pensou que aquilo era o que seria apresentado a Deus, e a voz disse a ele: não, mas ela passará outra vez. Irmã, preste atenção nessa citação. Ela passará outra vez. Quer dizer, ela já passou uma vez e passará pela segunda vez. A noiva já esteve perfeita na primeira era e ela estará perfeita mais uma vez, somente 2 vezes. Paulo e Brana. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a orientação da coluna de fogo. Eles têm em comum a liderança do Espírito Santo, do Senhor Jesus manifestado na forma do Espírito Santo.
Quando a coluna de fogo vem, abrana, é a noiva passando outra vez. É a noiva perfeita outra vez. É a igreja perfeita outra vez. Aquela igreja poderosa em sinais e maravilhas. O irmão Branham diz, Desespero 54, aquelas mesmas obras. Então vemos a ação do grande Espírito Santo. Assim como ele operou na carne do noivo, o Senhor Jesus Cristo, ele está agora encarnado no corpo da sua noiva, fazendo as mesmas obras. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado, como foi nos dias de Ló, é Jesus Cristo manifestado como Filho do Homem no corpo da sua noiva, da sua igreja. Entende, irmão? Então, aquela coluna de fogo, aquela igreja deveria passar outra vez. E aí, quando João, na visão, representou Brana, porque ao profeta do Novo Testamento, João não foi profeta. João foi um apóstolo e discípulo do Senhor Jesus. Ele não é um profeta mensageiro. Então, ele representou o profeta, a noiva, em Apocalipse 10. Ele viu, ele escreveu, ele subiu além das eras. Quem subiu além das eras? O sétimo anjo. Quem trouxe a revelação das 7 eras para nós foi o sétimo anjo, não foi um outro homem. Quem comeu o livrinho foi o sétimo anjo, não é um outro homem. Por quê? Porque este livrinho é a palavra de Deus. Por isso, irmão Brana diz, repito, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320, ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. E como é esse profeta? Como ele foi identificado no Velho Testamento? Filho do homem. Aquilo é a manifestação do Filho do homem. Qual foi a manifestação do Filho do Homem para nós aqui? Paulo não pôde comer o livrinho porque ele está lá no princípio das eras, ele não está no cenário de Apocalipse 10. Mas aqui em Apocalipse 10 está manifestado sobre a terra o sétimo anjo. É ali onde dá a manifestação do Filho do Homem. Filho do Homem, come o livrinho, Filho do Homem, come o rolo. É isso que dá Filho do Homem. Eu teria que regressar um pouquinho, irmã, e mostrar o que é Filho do Homem. Filho do homem é a junção, é a união da carne humana com a palavra. O que é a palavra? O Logos, a coluna de fogo, o livro, porque o livro é a palavra. Este livro é a palavra de Deus, diz o irmão Brana, na mensagem à brecha, 116, se não me falha a memória. Este livro dos 7 selos é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, este sétimo anjo tem que ser um profeta, porque a palavra vem somente ao profeta. Então, o livro vem, a palavra vem. Quando a palavra ela não está encarnada, a palavra é o Filho de Deus. O Logos é o Filho de Deus. O Logos, a coluna de fogo, é o Filho de Deus. Mas quando aquele Logos se faz carne, então é a manifestação do Filho do Homem. Por isso, quando Ezequiel e a palavra se uniram, Ezequiel e o rolo se uniram, aquilo foi o Filho do Homem. Quando o Verbo se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, aquilo era o Filho do Homem, não era o Filho de Deus. Ele precisou voltar à forma do Espírito Santo, retornar àquela coluna de fogo, para ser Filho de Deus e descer como Filho de Deus na forma do Espírito Santo e se repartir sobre a igreja o que aconteceu no dia de Pentecostes. E ele obrou durante todo esse período de 7 eras como Filho de Deus. Quando termina a era de Laodiceia, na pedra de coroa, ele se torna filho do homem, acima de Laodiceia. O que é? É a união de uma carne com a coluna de fogo. Ou seja, o profeta vai comer a palavra, o profeta vai comer o livrinho, a coluna de fogo vai se encarnar, se materializar. É o que eu disse para a senhora, eu acho que no parágrafo, na mensagem anterior, ou nessa, já não estou muito lembrado, quando filho do homem é marido e mulher se tornando uma só pessoa. É o sétimo anjo e Cristo se tornando uma só pessoa, uma só carne.
ela e ele se tornando um. A mesma palavra que fala da noiva também fala do noivo, diz irmão Branham, ao nascer do sol 160. Ou seja, a palavra foi dada a Branham, a William Branham. Ou seja, o nome de Deus, Deus se casou com o sétimo anjo, representando a noiva, representando toda a igreja, desde as eras, desde o tempo de Paulo. O casamento em Apocalipse 10 representou o casamento de Paulo, representa o nosso casamento. É aí onde o profeta come o livro, come a palavra. Eu poderia voltar um pouquinho mais, irmã, e com toda a reverência e respeitabilidade, falar para a senhora o significado comer, né? Vamos voltar ao jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto, e a irmã, sendo conhecedora da mensagem, sabe o que se trata comer. Aquilo não foi uma fruta ou algo que a serpente tenha dado para Eva comer, né? Nós sabemos que foi um ato sexual. Então, quando Eva comeu, ela teve um relacionamento com a serpente e logo ela foi e teve um relacionamento com Adão. Ela deu comer a Adão. Então, Adão comeu também. Então, quando o profeta está comendo o livro, ele está tendo um ato, um relacionamento, ele está se tornando um. Quando marido e mulher se casam, eles se tornam um. Eles se unem e formam uma só carne. Quando o profeta, e a irmã Brana diz, para que foi mandado ao profeta comer o livrinho? Para que o profeta e o livrinho se tornem um. Ou seja, é o casamento. 236, provando a sua palavra. É a união da noiva e do noivo. O sétimo anjo representando a noiva e Cristo, a palavra, a coluna de fogo, representando o noivo. E o que foi feito? Quem fez esta representatividade na visão em Apocalipse 10, 8 a 11, 2000 anos antes que isso acontecesse, foi João, na ilha de Patmos. O apóstolo São João está relatando a sua experiência. Ele está dizendo o que aconteceu com ele. Ele diz, eu fiz isso. Eu representei o que vai ser feito literalmente daqui a 2000 anos. Obviamente que ele não sabia que seria 2000 anos, mas ele disse, fui com o livrinho. E a voz disse, importa que profetizes outra vez. Ou seja, a noiva foi profeta pela segunda vez em Brana. A noiva foi profeta em Paulo, a noiva foi profeta em Brana. Porque quando Jesus disse a João, na ilha de Patmos, eu sou o alfa e o ômega, é outra interpretação errônea que nós vemos os nossos irmãos dizerem, eu sou Jesus e Brana. Não, eu sou o alfa e o ômega. Jesus estava falando na forma do Espírito Santo, como filho de Deus. Ele não falou isto como filho do homem. Ele falou como filho de Deus. Ele disse a João, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, eu estou na era primitiva e eu estou na era derradeira. Eu sou o primeiro e o último. Ele não fala nada sobre o meio. Ele não prometeu aparecer visivelmente a Lutero, a Wesley, na Era das Trevas. Ele apareceu a Paulo e ele apareceu a Brana. Eu sou o Alfa e o Ômega. 198, a obra-prima, o irmão Brana diz, ela é Alfa e Ômega, porque aquela mesma igreja perfeita que passou no princípio das eras, passou aqui em Brana também. A noiva, quando nós vemos o William Branham pregando, é a noiva pregando. Quando nós vemos o William Branham ressuscitando mortos, quando eu digo William Branham, pense em Cristo através de Branham. Quando nós vemos todas essas operações através do ministério do irmão Branham, é a noiva fazendo as mesmas obras que o noivo fez lá atrás e obras maiores. É a noiva obrando o mesmo ministério do noivo. Então, minha irmã, é aí onde a noiva profetizou outra vez a povos, nações, línguas e reis. Não é a mensagem de João, é a mensagem do sétimo anjo. João não é um mensageiro. João representou a noiva Brana, né? Não é um outro homem. Este homem é o sétimo anjo. Ele que foi a reis. Ele pregou, ele foi e orou pelo rei George da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth. Ele foi até o palácio do rei da Suécia. Ele foi em 5 diferentes palácios para pregar a reis, monarcas. Ele viajou ao redor do mundo por 7 vezes,
né? A mensagem dele continua causando efeito sobre as nossas vidas, porque não é a mensagem de um homem, é a mensagem do Senhor Jesus Cristo como um líder através do homem, vindo ao William Branham e se derramando para nós. Amém, minha irmã? Então não existe isso. O que nós vemos é uma perversão na mensagem, né? Quando eles falam sobre mensagem de João, olha aqui, agora é um outro tempo, depois do sétimo anjo, agora é João. Isso desfiguraria o quadro das eras, isto desfiguraria o quadro da pedra de coroa, desfiguraria o novo nome. Se este outro homem que diz ser João comeu o livrinho, como ele afirma ter comido, o novo nome é o nome da pessoa dele. Né? Se eu, o irmão Rogério, digo para vocês, né? Digo para o mundo que eu comi o livrinho, o nome da coluna de fogo é Rogério, porque aí a coluna de fogo e eu nos tornamos um, nos unimos. Entende, minha irmã? O livro foi para o ventre do profeta, o livro desapareceu. Né? O livro, o irmão Branham diz, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320. Ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo, ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Para quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está acontecendo bem diante de vocês. A luz do entardecer está aqui. Quer dizer, o irmão Branham falando que comer o livrinho foi no seu ministério, já estava acontecendo. O livro, a palavra desaparece no ventre do profeta. Eles se tornaram um. Como é o nome do livro? Por isso é uma contradição eles falarem sobre uma mensagem de João e dizerem que o novo nome é Brana. É uma contradição, irmã. É aquela contradição de Coré, de Datã e de Abirão. Quando eles dizem, não é só o William Branham, sou eu também. Não, não é você também. A palavra, a coluna de fogo veio a Branham e só a Branham. Hoje nós somos mestres, evangelistas, pastores, são aqueles outros 4 ministérios no quíntuplo de Efésios que sobraram para nós. E nós temos que guardar o nosso principado, a nossa posição. Se Deus nos chamou para um ministério, nós temos que cumprir aquele dever daquele ministério e não querer ser mais do que aquilo. Mas muitas vezes, homens trazem uma palavra e fazem sucesso diante do povo. A tecnologia aparece, né? A internet aparece e faz com que aquela mensagem daquele homem, né, se expanda. Todo mundo, nunca ouvi isso. Só foi o único. Ele é profeta. Não, ele é um mestre. Ele é um mestre que deixou o seu coração se inchar e acha que ele também é profeta. Mas eu pergunto, minha irmã, a palavra vem ao profeta. Será que a coluna de fogo vem a estes homens? Será que a coluna de fogo, Logos, o Senhor Jesus, manifestou a estes homens como manifestou a Moisés, como manifestou a Paulo, como manifestou a Brana, como manifestou aos profetas do Velho Testamento? Porque quando a palavra, o Logos, a coluna de fogo, o Senhor Jesus manifesta a um homem, aquilo é terrível, irmã. Os homens caem desmaiados, com o rosto em terra, como mortos. Aquilo causa um desespero. E eles falam como se fosse uma coisa tão simples. Eu fui e tomei o livrinho. Tomou o livrinho? Como tomar o livrinho? Como isso acontece? Entende, irmã? Então, eu queria encerrar aqui para a senhora, porque não existe mensagem de João. A noiva profetizando outra vez foi quando o ministério do irmão Brana profetizou outra vez. E nós estamos aqui, no mesmo tempo, sendo chamados, somos adjuntos, né? Uma extensão do ministério do irmão Brana. Nós não somos um povo à parte, nós não somos um grupo à parte. A nossa igreja, a nossa liderança está na presença daquela coluna de fogo que veio a Brana e nós respeitamos aquela inspiração e seguimos aquilo, orientados
por aquilo, cumprimos o nosso papel de pastor, de evangelista, de mestre, né? Crendo que Deus manifestou a Brana e ali foi onde a igreja profetizou outra vez e nós estamos juntos com Brana profetizando outra vez, juntos. Não que o irmão Brana profetizou e agora nós profetizamos outra vez. Não, nós estamos profetizando outra vez junto com Brana, porque foi ele que fez esse papel, porque ele é quem teve a mensagem, porque foi a ele que veio a coluna de fogo. Tá bom, minha irmã? Deus lhe abençoe.